Salve, salve, Estação Livre no ar! O ativismo movimenta a sociedade e é fundamental para a conquista de direitos e a reparação de injustiças históricas. O Estação Livre de hoje destaca a potência da militância na conscientização popular e para a construção de um futuro próspero para todos nós. A lei garante que 50% das vagas nas universidades públicas sejam destinadas uma percentagem para negro, outra para indígena, outra para aluno da rede pública. O Mandela nasce das massas, as massas que fazem o Mandela. Foi um lutador contra o colonialismo, um lutador contra o imperialismo, um lutador contra o capitalismo, um lutador de vida inteira. A gente começou uma campanha para promover a ideia de citar as mulheres negras, não simplesmente no mundo acadêmico, nas bibliografias, mas na vida. O que nós estamos afirmando com o futuro ancestral é que nós podemos nos orientar pelo modo que os nossos antepassados organizaram a vida para que a gente aproveite o melhor possível dessa herança cultural. E para a gente bater esse papo aqui sobre ativismo, eu estou recebendo no estúdio a pesquisadora e diretora de projetos, Laine Gabriele, e a historiadora e coordenadora de educação e pesquisa da Casa Sueli Carneiro, Taína Silva Santos. Boa noite, Laine. Boa noite, Cris. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite, Taína. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindas! Vamos começar o programa de uma forma bacana, falando de uma conquista, uma grande conquista da nossa sociedade, a Lei de Cotas. Está completando 12 anos no final desse mês. E a ONG Educafro, ela tem um papel muito importante nessa luta. Mais de 100 mil jovens negros ingressaram nas universidades brasileiras por intermédio do pré-vestibular dessa instituição. A lei garante que 50% das vagas nas universidades públicas sejam destinadas uma percentagem para negro, outra para indígena, outra para aluno da rede pública. A lei de cotas surgiu, a primeiríssima, pelo estado do Rio de Janeiro, e uma situação onde mais de 90% dos funcionários, mais de 90% dos alunos e mais de 90% dos professores da UERJ e das demais universidades estaduais eram radicalmente contra as cotas. Apesar disso, conseguimos convencer os deputados de votarem uma lei de cotas para negro nas universidades estaduais, UERJ e demais universidades, e aí foi a chave que abriu a luta das cotas em todo o Brasil. Eu fui aluno da UERJ, lá no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entrei lá como bacharel, né, para fazer bacharelado em Direito. E isso, de fato, mudou minha vida. Eu costumo falar para as pessoas que a minha vida é antes da UERJ e após a UERJ. E hoje eu ganho uma renda razoável, que eu consigo sobreviver, que eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ajudar meus pais, porque meus pais hoje são aposentados. Sim, eu acho muito necessário a gente pensar as cotas para os próximos anos, não só as cotas nas universidades, mas também as cotas no Serviço Público Federal. 10 anos apenas de uma política de cotas não é nada. Se a gente reparar que a gente teve anos e anos, séculos e séculos de escravidão, então o mínimo que a gente espera é que tenha essas cotas até a gente conseguir, de fato, equalizar tudo, de que tenha de fato negros e brancos dentro do Serviço Público Federal. Laine, 12 anos de implementação de leis de cotas, uma conquista muito grande para a nossa sociedade. Eu queria saber aí como é que você observa o impacto dessa lei para a atualidade. Eu gosto muito de pensar na dicotomia entre sujeito e objeto.
É muito perceptível, pelo menos a parte da minha experiência enquanto aluna da Unicamp, mesmo que eu tenha me formado no final do ano passado, a presença de alunos negros, mesmo que mínimo, ainda ela tem existido e tem sido muito perceptível. E a partir dessa posição de sujeito que a gente tem tomado dentro da universidade, a gente está tendo a chance de produzir literaturas a partir da nossa perspectiva, da nossa vivência, a partir mesmo da nossa identidade, da nossa verdade. E isso pode não parecer nada, né, no primeiro momento, quando a gente fala nessa posição de sujeito. Mas é muito importante, porque a gente sabe, é sabido, na verdade, que a população negra ela tem muito a contribuir à sociedade, né? A intelectualidade de pessoas negras tem muito a contribuir com problemas, não só com problemas, mas também com os processos criativos, com as soluções que o mundo hoje vem procurando. Tem uma frase da Sueli Carneiro que eu gosto muito, que ela fala: a população negra sempre esteve preparada para contribuir com a sua incrível capacidade de resistência com o desenvolvimento intelectual, social, político e econômico do nosso Brasil. E aí, pensando nessa frase, Taína, de Sueli Carneiro, qual foi o papel do movimento negro para que a gente alcançasse a possibilidade de pessoas pretas e periféricas chegando aí no ensino superior? O movimento negro teve um papel importantíssimo, não só pela implementação de políticas que visavam promover a justiça racial, mas também para pensar políticas que dizem respeito à democratização do ensino superior de forma geral. Então, antes de discutir cotas raciais, não existia debate sobre cotas sociais no Brasil com a relevância que esse debate tem hoje. Então, a articulação do movimento negro foi fundamental nesse sentido para fazer pressão dentro e fora do país, né? Uma das estratégias mais importantes, talvez, do movimento negro para a implementação das cotas, por exemplo, foi a atuação em fóruns internacionais, como, por exemplo, o Encontro de Durban, em 2001, em que o Brasil ratificou documentos que faziam com que o governo se comprometesse a implementar políticas de reparação histórica, entre elas as cotas raciais, com o objetivo de mitigar as desigualdades raciais na sociedade. Esse processo foi importantíssimo para que a UERJ, como foi apresentado na reportagem, implementasse cotas, a UNB um pouco depois, e anterior a isso, em outras conferências que aconteceram na década de 90, e que o movimento negro, especialmente o movimento de mulheres negras, tiveram essa incidência internacional e fizeram com que o Brasil assinasse outros tipos de acordos, fizeram com que, por exemplo, em 1994, o Fernando Henrique implementasse cotas raciais no Itamaraty, né? Então, o movimento negro ele tem esse papel importantíssimo para a implementação das políticas de ação afirmativa e, consequentemente, a implementação dessa política tem provocado uma transformação inédita na produção do nosso conhecimento, se a gente for pensar na realidade brasileira. E essa fala sua demonstra o quanto a conquista de oportunidades dos negros movimenta e permite a conquista de oportunidades de outros grupos da sociedade. Agora, a política de cotas, ela enfrenta uma série de desafios. O aluno também enfrenta alguns desafios. Durante a reportagem com o Frei Davi, nós não trouxemos isso ao ar, mas ele trouxe um dado importante, que de cada 100 alunos que ingressam nas universidades através da política de cotas, somente 60 continuam. A gente tem aí, Laine, uma desistência muito grande ao longo do caminho. Ao que você acredita que é devido a essa desistência? Eu sempre penso numa coisa primordial, que é a formação dos professores, pensando num contexto universitário, porque a gente observa que os professores eles não se prepararam de forma correta para receber esses alunos negros. E isso tem um impacto direto no aluno, que às vezes se sente completamente atingido pelo professor. Os professores têm falas racistas ainda, não conseguem lidar mesmo com o processo de receber a diversidade desses alunos. E um outro processo, com certeza, são as bolsas permanências, e aí inclui o auxílio psicológico, né, o atendimento psiquiátrico psicológico, na verdade, dentro da universidade é de extrema importância, a bolsa permanência, a moradia, porque tem muitos alunos que moram completamente distantes da universidade, então precisam se deslocar ali entre 2, 3 horas. Não está na periferia. Não está na periferia. E eu também penso muito no fortalecimento de base. O quanto é importante a gente olhar para a base, olhar para os cursinhos populares, a gente está falando de ativismo, né? Então olhar para esses projetos que acontecem na base e fortalecê-los, para a gente pensar mesmo nesse processo da construção da autoestima intelectual da população negra. Porque a gente chega na universidade, às vezes,
sem saber mesmo qual caminho a gente vai seguir, porque a universidade talvez ela é para isso mesmo, né? Para a gente entender qual o melhor caminho que a gente vai seguir, falando mesmo especificamente da universidade. Mas eu penso que é muito importante a gente começar a olhar para esse processo da base para pensar nesse fortalecimento da autoestima intelectual da população negra. Mas, independente dos desafios, é imprescindível reconhecer o avanço, as possibilidades que a lei de cotas trouxe para toda a nossa população. Já que a gente está falando de ativismo, eu vou trazer aqui um ativista que é conhecido mundialmente, porque está em cartaz aqui em São Paulo a exposição Mandela, ícone mundial da reconciliação. E está trazendo o panorama da trajetória de um dos ativistas mais importantes da história do nosso planeta, o ex-presidente sul-africano e Prêmio Nobel da Paz em 1993. Com vocês, Nelson Mandela. O Mandela nasce das massas, é as massas que fazem o Mandela, é o movimento não alinhado internacional que faz o Mandela. Foi um homem complexo, foi um pan-africanista, foi um lutador contra o colonialismo, um lutador contra o imperialismo, um lutador contra o capitalismo, um lutador de vida inteira, inclusive um boxeador também. E talvez uma das grandes referências da luta contra todo tipo de injustiça no mundo. O que internacionalizou ele de fato foi a brutalidade do regime do apartheid de manter esse homem encarcerado em condições tão adversas, principalmente na prisão de Robben Island, na África do Sul, durante 27 anos. O apartheid, bom, a palavra em africana, né, que é o idioma falado pelos Boers, colonizadores holandeses da África do Sul, significa literalmente separação. É um conjunto de leis que determina uma posição de exclusão para o povo negro da vida pública na África do Sul. Eu acho que tem alguns marcos assim na história do Mandela na luta contra o apartheid. Eu acho que primeiro é a primeira prisão dele, em 52, que é uma prisão basicamente por subversão, né? O Nelson Mandela já exercia advocacia em Joanesburgo e era o único escritório de advocacia presidido por negro, por ele, pelo sócio dele, e o único que atendia a população negra. Então você imagina o tamanho da demanda. O momento em que ele escolhe o caminho da luta armada com a fundação do MK, né, que é o braço armado do Congresso Nacional Africano. E aí depois, claro, o momento da libertação, em 1990, só que aí já não é mais tanto o Mandela ativista contra o apartheid, mas já é o Mandela político, né? É o Mandela que vai se eleger presidente da África do Sul. Nenhum ativista sozinho é mais importante do que o movimento que ele representa. Eu acho que toda luta emancipatória, ela é uma construção de conhecimento para quem luta pela liberdade. Então, a luta de Zumbi dos Palmares, a luta de Nat Turner, a luta de Angela Davis, a luta de Nelson Mandela, a luta de Steve Biko, a luta de Kwame Nkrumah, a luta de Che Guevara, a luta de todas essas figuras que foram constituintes do nosso parâmetro de liberdade, elas contribuem para que a gente consiga ter mais coragem de sair de uma rotina de opressão em que a gente se acostuma. Que é aí por isso que eu acho que é importante que a gente não transforme elas em heróis, mas sim em pessoas do povo que enxergaram que a condição de vida do povo está abaixo da dignidade humana. E sempre que a gente se vê abaixo da dignidade humana, é olhar para essas figuras como Nelson Mandela e dizer, é possível se indignar contra isso. E é com a frase do Gabriel Rocha que a gente vai para o nosso intervalo. Nenhum ativista sozinho é maior do que a luta que ele representa. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais com a Laine e com a Taína. Estação Livre de volta e hoje aqui falando sobre ativismo.
A revista Cult lançou aqui no Brasil a campanha Cite Mulheres Negras. E o projeto surgiu nos Estados Unidos para combater o silenciamento dessas mulheres aí nas artes, na academia e na ciência. O site Black Women, que é Cite Mulheres Negras, traduzido por português, é um projeto que eu comecei em 2017. A gente começou uma campanha para promover a ideia de citar as mulheres negras, não simplesmente no mundo acadêmico, nas bibliografias, mas na vida. A gente faz a campanha online, o social media, né? E principalmente destacando o trabalho das mulheres negras que tem sido apagado. Então, essa camiseta que foi feita aqui para contribuir com essa campanha. Hoje a gente está lançando ela aqui nesse evento e ela vai ser vendida e vai ter uma parte da renda revertida para instituições de acolhimento, a mulheres trans, travesti, acho que é a Casa Neon Cunha, o nome de uma das instituições. E a outra parte vai para a União Brasileira de Escritores, para apoiar a publicação de uma autora negra inédita, uma poeta que esteja começando a carreira dela. Três nomes vêm para minha mente imediatamente. O primeiro nome é Beatriz Nascimento. E principalmente as ideias que ela teve sobre quilombo são pouco citadas e pouco entendidas. Um outro nome é Lélia Gonzalez, que é antropóloga igual eu, né? E no mundo de antropologia, ela é pouco citada e pouco lida. E eu não posso deixar de citar a Sueli Carneiro também, que é uma pessoa que já contribuiu muito para o feminismo negro, a filosofia e tal. E é uma pessoa que podia ser citada muito mais. Então, eu acho que é por causa disso que a nossa campanha tem ressonância no mundo inteiro, né? Porque em todos os lugares, as pessoas identificam muito com essa realidade. E fazer esse conhecimento circular amplamente na vida social brasileira é uma forma de combater um epistemicídio e um apagamento cultural perversos. E aí, meninas, que reportagem linda! Eu adorei esse projeto, fiquei encantada e assim... Ali, eu acho que uma das ativistas que mais impactam a minha vida, o meu conhecimento, o meu desenvolvimento é Sueli Carneiro. Eu cito essa mulher aqui no programa, na minha vida, na minha casa, o tempo inteiro. E de uma certa forma, vocês também estão muito envolvidas com o legado, com a vida, a obra de Sueli Carneiro. Taína, quem é Sueli Carneiro? Sueli Carneiro é uma pessoa maravilhosa antes de ser uma das maiores intelectuais do nosso tempo. A Cris tem uma outra pessoa incrível para os estudos das intelectuais negras brasileiras, mencionou que a Sueli Carneiro não teria o reconhecimento que ela merece, né, pela sua produção, não só para o campo do feminismo, mas também da filosofia e do pensamento negro. Mas eu entendo e eu percebo que a Sueli, ela talvez não tenha esse reconhecimento por parte da população que não seja negra, da maior parte dos intelectuais, enfim. Mas é uma pessoa que tem um valor imenso para a comunidade negra, sobretudo para nós que somos mulheres negras. Eu conheci a obra da Sueli Carneiro por meio do movimento de mulheres negras. Eu fiz História na Unicamp e sou mestra em História Social pela Unicamp, então tive acesso à autoeducação. Há mais de 10 anos pesquiso temas relacionados sobre a experiência de mulheres negras, sobre feminismo negro, pensamento de intelectuais negras, mas o pensamento da Sueli chegou para mim por meio de um movimento do qual eu fazia parte, em que a maior parte das pessoas eram trabalhadoras comuns, eram mulheres pobres, então o jeito que eu conheci a Sueli Carneiro já mostra para quem o pensamento dela vale, e isso diz muito sobre a importância das coisas que a Sueli Carneiro construiu para nós, comunidade negra. Laine, me conta, como é que a Sueli contribuiu aí para a sua formação intelectual? Concordo muito com o que a Taína falou. E isso diz muito sobre a Sueli mesmo, porque o conhecimento dela, a intelectualidade dela foi forjada nesse movimento ativista, né, no movimento negro.
E a Sueli, para mim, ela representa uma coisa que eu considero muito importante, que é o ato de nomear. O ato de nomear, ele é importante para a memória, para a ressignificação, para a identidade, para o compartilhamento de histórias. E a Sueli, ela nomeou algo muito importante para a gente, que é o epistemicídio, e conseguiu falar sobre aquilo que a gente vinha teorizando, né, que outras intelectuais há muito tempo vinha falando sobre a tentativa de apagamento de conhecimento de pessoas negras. O primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, segue seus passos para a construção de uma sociedade mais plural e mais diversa. E o Pacto Global estabelecido pela Unesco determina que de 2022 a 2032 o mundo tem a missão de se comprometer com a preservação das línguas dos povos originários. E a gente foi encontrar então o Krenak no evento Língua Mãe e aproveitamos para conversar com ele, absorver toda essa sabedoria sobre diversidade linguística indígena e sobre outros assuntos essenciais. Salve Krenak! Ereré. Essa é uma saudação na língua Krenak. Ereré. A contribuição que os indígenas deram, dão e continuarão dando à cultura brasileira é permanente. Ela não está parada no tempo histórico. Não teve um acessório, um item da cultura indígena que nós guardamos para vocês. Nós vivemos o cotidiano igual vocês vivem. A língua que nós falamos no Brasil, eu digo que é o brasileiro, porque ele tem línguas que vieram da África, línguas que são de origem dos povos daqui, centenas de idiomas, e são também trazidas por imigrantes de todas as partes do mundo, que faz a diversidade cultural do país, a diversidade linguística, e agora eu estou muito engajado no esforço de dar visibilidade para essa diversidade linguística. Para mim está sendo uma ótima confluência, como diz Nego Bispo, de propósitos. E o modo de produzir hoje é industrial. A maioria dos alimentos que as pessoas consomem no cotidiano é processado. Isso está nos tornando uma humanidade monótona. Nós estamos comendo a mesma coisa, falando a mesma língua e habitando o mundo de uma maneira errada. É por isso que a gente está vivendo a crise do clima. Agora nós estamos diante de uma situação no Brasil que são as grandes inundações, né? Talvez nos próximos 10, 15 anos, todas as cidades do litoral vão ser inundadas. As pessoas precisam pensar como querem habitar o mundo. Eu enxergo esses eventos com muita preocupação, porque há mais de 40 anos tem sido constante o anúncio de que se a gente não mudar o paradigma de consumo, nós todos, os indígenas, os não indígenas, todo mundo vai passar por situações muito dramáticas no futuro próximo, não é longo não. É nossos filhos, nossos netos que vão pagar a conta desse consumo desenfreado e desses hábitos que constituem hoje o nosso modo de viver no mundo, né? O futuro ancestral é olhar também o nosso legado, a nossa história, não só o que está pela frente. O que está pela frente a gente não pode evitar. Nós vamos ter que confrontar as dificuldades que surgem, mas a gente pode se nutrir da memória dos nossos ancestrais para isso. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Krenak trouxe uma coisa ali muito bacana na reportagem, que ele fala que o futuro, na verdade, é ancestral. Isso é uma fala muito importante dele, e eu acho que essa esperança que eu trago aqui é uma esperança que vem dos meus ancestrais. Eu queria finalizar o programa ouvindo de vocês essa mensagem de duas ativistas de esperança para o nosso público. Eu acho que encontrar sentido na vida, né? Repensando sempre a nossa posição no mundo, talvez seja, para mim,
maior sentido da esperança, porque foi assim que eu tive esperança em continuar. Foi no contato com essas pessoas, com esses intelectuais, com esse conhecimento que eu pude repensar a minha própria experiência no mundo e reposicionar a forma que eu me entendia enquanto uma pessoa negra, né? Passar a ver a minha experiência não no sentido negativo, apesar das coisas que afligem, né, a nossa vida na sociedade, o racismo, o sexismo, né? Mas foi a partir desse contato e desse contato que eu tenho todo dia com vocês que eu pude positivar a minha história, a história das minhas ancestrais e as histórias que eu hoje conto como historiadora. Então, eu desejo e penso que esse contato, né, com o novo e essa possibilidade de olhar para a gente sempre é o melhor caminho para que a gente siga firme na luta. Seguiremos, Laine. É impossível falar de futuro sem olhar para nós, sem ver o que a gente está produzindo, sem olhar para as nossas contribuições à sociedade. Eu costumo dizer que dentro da periferia hoje, buscando um pouco de forma mais atual o que o Krenak está falando, porque a gente está falando de ancestralidade, mas a ancestralidade também está aqui agora e a gente pode olhar para dentro das periferias. O que a gente produz dentro da periferia nada mais é do que o futuro. As gambiarras que são consideradas lixos nada mais são do que as tecnologias que estão sendo produzidas dentro desses territórios periféricos. A gambiarra é a sustentabilidade, é a inovação, é a tecnologia e é a resposta que o mundo vem procurando hoje. Então é impossível falar desse futuro tão promissor sem olhar para a questão ancestral, sem olhar para a periferia, sem olhar para as contribuições que a gente tem feito ao mundo há muito tempo. Eu termino esse pensamento lembrando de uma contribuição muito importante do Nego Bispo, que fez essa passagem recentemente, que ele fala, né, que quando os guetos e favelas perderem o medo, né, de se juntar com os quilombos e os povos originários, o asfalto vai derreter. Vai derreter. E vai derreter porque o que a gente produz é muito importante, o que a gente faz é muito importante, a tecnologia. E quem tem visão limitada de tecnologia não consegue entender a grandiosidade do que a gente produz dentro desses territórios. A tecnologia já está aí desde o início. Já que você terminou com o Nego Bispo, eu vou aproveitar e vou amarrar toda essa beleza de programa com uma frase dele, né? Porque ele disse, me ensinou que a gente é começo, meio e começo de novo, não tem fim. Então, Taína, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Laine, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. E você de casa, já sabe, né? O Estação Livre hoje, engajadíssimo, tá ficando por aqui, mas você reveja os nossos programas no aplicativo Cultura Play e nas redes sociais da TV Cultura. E nas redes sociais do Instagram, você vai lá no @programa Estação Livre, enche de coraçãozinho, de curtidas e me diz quem é que você quer ver sentado aqui no nosso sofá. Que tema você quer que a gente discuta no Estação Livre? Eu volto semana que vem, às 10h30 da noite, sempre com um programa espetacular para você.